Senhor. Eu vou pregar hoje uma mensagem bíblica e uma mensagem realista. Talvez a pessoa possa ficar impactada, mas o irmão vai falar sobre isso. Eu vou pregar em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. É uma doutrina bíblica em que nós temos que nos acostumar com aquilo que a Bíblia declara a respeito da humanidade. Aleluia. Vamos ler, irmãos? E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia, glorificado seja Deus. Esse tema é um tema muito sério. São duas coisas que o ser humano ele vai ter que passar, ou de uma forma ou de outra. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar dois homens que tiveram o privilégio de não experimentar uma parte desse versículo: morrer. A Bíblia fala que Enoque, para sua época, numa época em que não havia lei, uma época em que as pessoas eram muito desobedientes aos conceitos da época, a Bíblia fala que Deus achou Enoque um homem justo, um homem diferenciado. Aleluia, glorificado seja Deus. Quando a Bíblia usa a expressão "e andou Enoque com Deus", não quer dizer que Enoque fisicamente ele tinha contato com o Todo-Poderoso, porque a Bíblia fala que Deus ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Para a sua época, Enoque fez a diferença, e por ele ter feito a diferença, a Bíblia fala que Deus tomou para si. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Da sua época, ele fez a diferença. Glorificado seja Deus. Em nossa época, nós também temos que fazer a diferença, sendo luz do mundo e sal da terra. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. A Bíblia vai nos contar também que existe um segundo homem que teve um privilégio, aleluia, glorificado seja Deus para todos sempre, que não passou também por a morte. Quem foi? A Bíblia fala que Elias era um profeta diferenciado para a sua época. Foi um homem que profetizou, um homem que foi usado por Deus, um homem que fez a diferença em meio a um povo rebelde que era o povo judeu. Elias ele profetizou a respeito de muitas coisas. Uma certa feita, a Bíblia fala que o povo estava adorando a Baal, e a Bíblia fala que ele desafiou os profetas de Baal para ver quem era realmente o Deus de Israel e quem era o Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que nesse desafio, a Bíblia fala que o nosso Deus ele saiu vitorioso. Glorificado seja o nome do Senhor. Visto que para a sua época Elias fez a diferença. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu acho muito interessante o capítulo 2 de 2 Reis, que a Bíblia fala que no trajeto em que Elias ia ser tomado, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus revelou aos profetas de Jericó que Elias ia ser tomado. E os profetas chegaram para Eliseu e disseram: tu está sabendo que o Senhor tomará o teu Senhor diante da tua cabeça? Eliseu disse: eu não sei, rapaz, porque o mesmo Espírito
profeta de Jericó e do profeta Eliseu. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem tem comunhão com Deus não fica enganado, porque a Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele que vamos tratar. Aleluia. Eu vou falar algo, irmão. Não adianta estar na igreja com sapatinho 36 e no mundo com sapatinho 44, porque duas coisas específicas podem acontecer. Ou isso pode acontecer contigo ou comigo. O que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aí como você vai morrer? Na presença de Deus ou fora da presença de Deus? Visto que, se Jesus te acompanha no tocar, daqui uns dias ou daqui a alguns anos, certamente nós não teremos o privilégio de Enoque e de Elias, mas se por esses dias, aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus, mas se o arrebatamento da igreja acontecer por esses dias, nós seremos transformados no abrigo da glória. Oh, glória a Deus! Que privilégio a igreja tem, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Muitos morreram na esperança de alcançar Jesus. Muitos profetas até profetizaram sobre o Filho de Deus, mas não alcançaram. A Bíblia fala que o profeta Zacarias, ele viu Jesus descendo em Jerusalém depois da grande tribulação. Ele viu Jesus descendo e os judeus dizendo: que marcas são essas nas tuas mãos? Aleluia! E Jesus vai dizer: essas são as marcas porque eu fui ferido nas casas dos meus amigos. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quem morrer na presença de Deus vai ter um tratamento diferenciado. Aleluia! Esses dois homens tiveram esse privilégio. A igreja, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que morreram na presença de Jesus e aqueles que estiverem vivos, aleluia, no arrebatamento da igreja, não passará pela morte, aleluia. Mas para ter esse privilégio, você tem que estar vivo. Lá em Apocalipse a Bíblia relata de uma igreja que ela pensava que estava viva, mas estava morta. Porque não adianta estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente, o comprometimento dela com a palavra de Deus pode-se dizer que não existe. Aleluia. Mas uma pessoa que vive na presença de Deus e se esforça para obedecer a sua palavra, ela é uma pessoa diferenciada em meio a essa geração. Aleluia. Ninguém vai ser salvo por ser bom. Ninguém vai ser salvo por mérito próprio. Aleluia. Glorificado seja Deus. Jesus, a Bíblia fala que nós somos comprados por um alto preço. A nossa salvação custou o sangue de Jesus. A Bíblia fala que Deus desceu, Deus se desfez da sua glória, chegou aqui, reencarnou, tomou forma humana, pregou o Evangelho para os seus compatriotas. A Bíblia fala que ele veio para os que eram seus e os seus rejeitaram ele. Aleluia. Os judeus, eles não abraçaram Jesus. Quando os judeus não abraçaram Jesus, os gentios dizem: eu abraço. Aleluia. Quem é gentil? Somos nós que não somos judeus. E olha que a Bíblia fala no capítulo 6 de Mateus que nem as orações dos gentios eram ouvidas. Jesus, certa vez, ele disse: não sejais como o gentio, que pensam que por
morreu, depois que ele ressuscitou, se criou uma nova nação que é chamada de igreja. E Jesus chegou para Pedro e disse com espelho: mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glorificado seja Deus. Glória a Deus. O mundo pode se levantar, o mundo pode guerrear, mas a igreja que está guardada com Jesus não passará as aflições que o mundo vai passar. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas para a igreja o juiz é diferente. Quem é realmente está na presença de Deus. Não é fácil, é difícil obedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós temos que negar nós mesmos. A Bíblia fala que nós temos que deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Lá no Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia fala: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Você vencer a carne é terrível, a carne inclina para as coisas do mundo. Aleluia, glorificado seja Deus. Mas você tem que estar pedindo ao Espírito Santo ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, a vencer a carne. Porque a carne, a Bíblia fala que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E a Bíblia fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Outra coisa que nós temos que vencer para podermos alcançar a misericórdia de Deus é vencer o mundo com as suas concupiscências, é ser exemplo, é ser luz do mundo e sal da terra. O que é que eu e você estamos fazendo para fazer a diferença em meio a uma geração corrompida, uma geração que não está querendo compromisso com Deus? Mas eu falo algo, irmão. Se a trombeta tocar nesse momento, você vai ficar aqui ou você vai subir para a glória com Jesus? Você tem feito o que é justo perante os olhos de Deus? A Bíblia fala que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Aquele que andar no caminho reto, esse me servirá. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho 40 anos de Assembleia de Deus. Eu tenho 50 anos de Assembleia de Deus. Outros dizem eu tenho 20. Outros eu tenho 10. Mas Jesus disse: eu estava até falando na escola dominical hoje com o Maurício. A salvação é coisa fria, é coisa séria. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei. Segundo o conceito teológico, para profetizar tem que ter o batismo do Espírito Santo. Eu operei maravilha em teu nome. Para operar maravilha, tem que ter batismo do Espírito Santo. Já para expulsar demônio não é necessário, porque Jesus disse que em meu nome expulsarão os demônios. Mas uma pessoa para expulsar demônio não pode ser preso ao diabo. Porque uma certa vez, eu me lembro muito bem disso aqui. Uma certa jovem foi expulsar o demônio, foi aqui em Camaçari. Uma certa jovem foi expulsar o demônio, já contei isso aqui, achei interessante. Uma certa jovem foi expulsar o demônio. Quando ela chegou lá e disse: sai em nome de Jesus, só que a mulher falou: eu conheço o que tu faz. Tu é noveleiro, tu não ora, tu não lê a Bíblia, tu não faz nada. Isso, irmão, o ímpio olhando. Que? Não é serva de Deus? Não é filha de Deus? Ele nem sabe. Aí vê como é que Deus faz. Às vezes Deus deixa situações para ver se nós somos mesmo. Aí veio a irmã dela, essa minha até que eu louvava na igreja. Chegou lá, sai em nome de Jesus, sapateou.
E o diabo disse, eu sei o que tu fala no colégio, eu sei o que tu andas, o que tu falas. Não fique pensando que o diabo não fala, que o diabo não sabe, não, que o diabo sabe de tudo. A Bíblia fala que vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Aleluia. A Bíblia fala que nós temos que ser santo. Não é santo com a orelha na cabeça, não, irmão. Aleluia. É separado das coisas do mundo, da corrupção. Aleluia. Aleluia. Hoje nós estamos vendo uma diferença. Eu estava conversando com uma vizinha. Então, me perdoe pelo que eu vou falar. A vizinha chegou para mim e disse, irmão, os católicos de antigamente são os crentes de hoje. Não é sério? Os católicos de antes são os crentes de hoje. Porque antigamente os católicos eram muito dedicados, né, Zé? A religião, era uma pessoa dedicada às coisas de Deus. Hoje mudou. Assim como a igreja mudou também. Mas Jesus, ele não quer a nossa mudança para se misturar com o mundo. Deus sempre quis o povo peculiar, o povo separado. Santo é separado, não é igual. Antigamente, nós nos vestíamos diferente do mundo. Hoje não pode fazer, hoje pouca diferença há. O nosso palavreado era diferente do palavreado do mundo. Hoje talvez a nossa linguagem esteja parecida. Antigamente nós somos ensinados a não falar gíria. Hoje se gíria só fica não. Mas olha uma coisa, as pessoas se vestem. Mas dizem irmão, para dizer, não, irmão, isso é costume. A Bíblia fala, e não é só um texto que tem. Doutrina-se que com 2 ou 3 passagens bíblicas. A Bíblia fala assim, vós mulheres, se atavica, se vista com um traje honesto e com pudor. Aí tem irmão que está pensando, mas você não é o pastor para estar falando isso, para doutrinar a igreja. Eu não estou doutrinando ninguém, que quem doutrina a igreja é o Espírito Santo de Deus através da palavra. Seja Deus. Deus fala através da palavra. Aleluia. E eu, olha irmão, bote uma coisa com mente no teu coração. Você não sabe o dia que vão chamar a sua ceia para a eternidade. Vigie, por que é que eu falei isso? Que aos homens está ordenado morrer uma vez. Você não vai ser arrebatado sozinho. O corpo de Cristo é composto por várias denominações, em todo lugar tem salvo de Jesus. Porque quem vai levar a igreja para o céu é o Espírito Santo de Deus. E para o Espírito Santo fazer isso, eu tenho que viver uma vida de santidade. Aleluia. Não é de qualquer maneira, não, irmão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, ele falou assim, ó, se Deus é Deus, a ele serviço. Elias falando para os judeus. Se Deus é Deus, a ele servir. Mas se Baal é Deus, a ele servir, porque Deus, ele não quer dividir a sua noiva com ninguém. Aleluia. Deus, ele quer você para você, e a Bíblia fala que o Espírito que habita em mim e em você tem ciúme. Aleluia. Deus, ele nos quer andando em santidade, irmão. Deus, ele não quer nós nos misturando. Aí a jovem, irmão, tem irmão que diz assim, rapaz, eu estou gostando de um rapaz aí, ele é da igreja fulano de tal. Outra diz assim, não, eu estou paquerando um menino aí bonitão, ele está no mundo, mas eu vou trazer ele para a igreja. Traz não, irmão, ele vai te levar para lá.
para baixo ou puxa alguém de baixo para cima? É mais fácil uma pessoa se desviar do Evangelho através de sentimento do que trazer a pessoa para a igreja. É por isso que Deus, Ele não quer nós, igreja do Senhor Jesus, com um jugo desigual. A Bíblia fala: andará dois juntos se não tiverem de acordo. Se não tiverem de acordo com o que Deus quer comigo não vai andar. Aleluia, glorificado seja Deus. Porque, irmão, ninguém nunca conta com isso. Eu vou viver até o arrebatamento da igreja acontecer. Eu vou viver mais uns 40, 50, 60, 70 anos. Irmão, eu vivo hoje. A Bíblia fala que nós não nos devemos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Jesus. Muitas pessoas hoje saíram de casa para vir para o culto, não chegaram no culto e foi para o hospital. Aleluia! E Deus permite nós passarmos por provas terríveis. Às vezes não é que Deus queira que a pessoa sofra, não. Deus quer provar a pessoa e Deus quer que a pessoa chegue para perto dele. Aí a maneira que Deus tem para você chegar para perto dele é permitir a aflição na tua vida, na minha vida. Aleluia. Então ande na presença de Deus. Seja sincero, irmão. Não é porque eu estou falando, não. É porque quem pede isso é o Todo-Poderoso através da sua palavra. Eu não vim aqui, irmão, para olhar roupa, cabelo, sapato, brinco, óculos de ninguém. Eu vim aqui para receber a parte de Deus, aquilo que Deus tem para falar comigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a pessoa pode partir para a eternidade até de pecado. Rapaz, irmão Davi pregou sobre a morte tal dia, e fulano de tal partiu para a eternidade. Aí a pessoa fala assim: mas como é que ela estava? Rapaz, fulano de tal estava meio assim. Ninguém sabe se ela seguia a Deus ou não. Uma vez nós estávamos aqui, o Rosaldo estava pregando, e Rosaldo falou uma coisa interessante. Ele disse que o cidadão morreu e estava havendo culto fúnebre na igreja. E o pastor disse: irmão fulano de tal, o servo de Deus, e estará no céu com Jesus. E uma voz para dentro da igreja: aqui não. Então nós temos que vigiar, irmão. Ande na presença de Deus. A Bíblia fala: ande na minha presença e ser perfeito. Deus, Ele não vem buscar um povo com as vestes todas puxadas, não. A Bíblia fala que meu Deus vem buscar. O arrebatamento da igreja vai acontecer e só vai ouvir a trombeta quem lavou as suas vestes no sangue de Jesus. Aleluia, glorificado seja Deus. Se as suas vestes esta noite estão manchadas, peça perdão a Jesus, porque a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E esta noite Deus está falando com alguém, aleluia, porque a Bíblia fala: a minha palavra não volta vazia, mas ela faz o que apraz, aleluia. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é como espada, uma de dois gumes. Ela vai nas juntas e medulas e é apta para definir o sentimento. E a Bíblia fala que ela vai na divisa da alma e do espírito. O que você quer preencher com as coisas do mundo, preencha com a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! E vida eterna. Aleluia! O nome do Senhor. Mas Deus é maravilhoso, misericordioso. Deus, através do seu privilégio. Adão não teve o privilégio que a igreja vai ter. Nem Adão teve. A Bíblia fala que quando a trombeta tocar, aleluia, esse corpo que é mortal
se revestirá da imortalidade. Aleluia. E esse corpo que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Aleluia. Adão teve esse privilégio, mas a igreja que foi lavada e remida por Jesus Cristo, quando a trombeta tocar, vai receber um corpo semelhante ao de Jesus e vai encontrar com Jesus nos ares. Aleluia! Mas para os irmãos ver como a Bíblia é mistério de Deus, Elias e Enoque, dois homens que foram diferenciados para a sua época, fizeram a diferença e subiram para a glória. Olha que negócio interessante. Quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro, lá de boa com Jesus, recebendo a ceia e dizendo, olhando um para os outros e dizendo, valeu a pena as tribulações, valeu a pena as lutas. E quando nós estivermos lá com Jesus, a Bíblia fala que vai vir pregar dois profetas aqui na terra. E a Bíblia fala que eles vão ser mortos em praça pública. Certamente, teologicamente, se especula, a Bíblia não diz que são eles. Eu não posso dizer o irmão que a Bíblia não fala. Mas certamente será Enoque e Elias. Por quê? Porque eles não experimentaram a morte. Aleluia. A igreja não vai passar pela morte física, porque Jesus desceu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando, que Deus continue nos livrando de todo o mal, e que a cada dia nós venhamos pedir fé para podermos andar e para podermos agradar nosso Deus, porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? O pastor está com a oportunidade para